Dias, o provocador filosófico. Tá aqui conosco o Emerson W. Dias, trazendo o quadro Momento Inédito Viável. Muito boa noite, obrigado pela presença aqui, Emerson. Boa noite, Renato, boa noite a todos os ouvintes. E o que você comenta conosco nesta quinta-feira? Vamos falar sobre fake news. Fake news, Exato. Vamos lá. O MIT fez uma pesquisa, né, onde eles lançaram duas notícias, né, uma verdadeira e uma falsa. A notícia verdadeira é que uma empresa lançou um modelo de pijama que lembrava aqueles uniformes do pessoal do campo de concentração. E essa notícia demorou 7,3 horas para alcançar 200 compartilhamentos no Twitter. Certo. Depois eles lançaram uma notícia que era falsa, dizendo que um restaurante tinha criado uma campanha de marketing dizendo que também não gostamos de negros. Era uma notícia falsa e Sim. essa notícia levou 4,2 horas para alcançar 200 compartilhamentos no Twitter. Certo. Ou seja, a fake news chega mais rápido do que a notícia verdadeira. Mas o detalhe é que, além de perceber que a fake news, né, a notícia falsa, ela se espalha mais rápido, eles trazem ainda outros 4 elementos que são importantes a gente discutir. Primeiro, a disseminação da fake news ela é feita por pessoas. Porque havia, até por conta da campanha do Donald Trump, né, tem essa coisa que robôs estariam espalhando notícias, etc. Isso é verdade. Existe mesmo esse uso da tecnologia, né, de robôs para ficar espalhando notícias. Mas o que se percebeu é que a ação humana, de fato, era que dava mais compartilhamentos. De fato, é o indivíduo ali que olha a notícia e encaminha, né? E por que ele faz isso? E aí que eu acho que é o interessante, né? 3 elementos explicam isso. Primeiro, porque as notícias falsas, elas despertam um sentimento mais exacerbado que as notícias verdadeiras. As notícias falsas, elas despertam sentimentos viscerais, como surpresa e vergonha, né? Então você fica espantado ou sente vergonha. Mexe com a emoção. Mexe com a emoção. E as notícias verdadeiras, elas mexem com tristeza ou alegria, o que não tem tanta ênfase. E eu estava pensando, realmente, né, quando você vê um acidente na estrada, é impressionante o fluxo que fica ali em volta, porque as pessoas querem ver o acidente, querem reduzir o acidente, né? Ou seja, de fato, aquilo que é visceral, acho que chama mais atenção, né? Notícia de crime, né? Isso realmente dá muito mais audiência, as pessoas prestam muita atenção do que você falar que uma velhinha foi ajudada por uma pessoa que estava atravessando a rua, né? Então, quer dizer, notícias de alegria e felicidade dão muito menos audiência do que notícias catastróficas, né? Então, isso é um dos elementos que explica o compartilhar. O segundo elemento é que, quando a notícia é sobre política, ela mexe em todas as camadas sociais, em nível de renda, enfim, todo mundo se envolve de alguma maneira com notícias de política. E, portanto, também dá mais ibope, e isso aumenta 3 vezes, né, a possibilidade da pessoa compartilhar uma notícia sobre política. E por último, o que me chamou mais a atenção, e eu como estudioso, né, da psicologia econômica, a gente estuda muito o viés comportamental que a gente tem enquanto ser humano, é o seguinte, cara, é o viés da confirmação. E o que é o viés da confirmação? Nós, seres humanos, tendemos a compartilhar e acreditar naquilo que corrobora o que a gente já pensa. Sim. Então, se eu vejo uma notícia que confirma o que eu penso, imediatamente eu trato como verdadeira. Porque está confirmando exatamente o que eu penso. Quando a notícia vem e não confirma o que eu penso, eu tendo a desprezá-la e achar que ela não é verdadeira, é falsa. E esse acho que é o grande ponto, né? Por quê? Porque o ser humano, tem uma questão assim, a gente não vota, a gente não diz que o candidato é bom e por isso a gente vota nele. Pelo contrário, porque a gente vota nele, a gente acha que ele é bom. Você percebe a e sutileza? tende muitas vezes, inclusive, a defender o candidato ou o político, mesmo que essas notícias verdadeiras nos alcancem, né? Olha, não, isso é mentira. Exatamente. Não, o cara é bom. Porque você quer ratificar que o voto que você deu foi bom, né? Isso mesmo. É o viés de confirmação. Então, toda vez que eu vejo uma notícia que confirma aquilo que eu já acredito, a gente viu isso muito nesse caso da vereadora lá no Rio de Janeiro, que foi assassinada. Então, como as pessoas... eu não gosto da vereadora, não gosto do partido dela, não gosto das causas dela, todas as notícias que vieram, que eram negativas em relação a ela,
pouco importou se foi mentira ou se foi verdade. Aquilo é visceral e a pessoa automaticamente já banda, né? E a gente vê isso todos os dias aí, com pessoas que ficam falando groselha na mídia, né? Alguns candidatos, enfim. E aquelas pessoas que gostam daquele candidato tendem a acreditar que aquilo é verdade, que aquilo é a solução. Né? Tem que ser isso mesmo. Ontem eu discuti em sala de aula algumas questões sobre o Donald Trump, né? E falando também sobre esse mecanismo que o Trump usou de convencer as pessoas através de notícias falsas, etc. e tal. Mas tem que fazer esse mesmo e tal. E aí, ao mesmo ponto, a pessoa... Mas e aqui no Brasil, se fosse essa a situação? Não, aí não. Então, né? Percebe? A gente, porque gosta do indivíduo, tende a acreditar que tudo que a gente vê em relação àquilo, de fato, é verdade. E esse é o grande perigo. Tomar cuidado com os nossos viés de confirmação, porque a gente pode estar errado. E ao estar errado, a gente está encaminhando notícias erradas, mesmo que, né, muitas vezes a gente não goste, a gente tem que sempre buscar entender qual é a verdade. E se eu tenho dúvidas, é melhor não compartilhar. Inclusive tem aquele caso também da procuradora lá do Rio de Janeiro, né, que acabou de alguma maneira também compartilhando notícias falsas sobre a Marielle. Isso deu a entender justamente que o fato dela ser contrária ao posicionamento político da vereadora, que infelizmente morreu naquela trágica situação lá em que ela foi assassinada, né? A procuradora, então, se excedeu naquela emoção dela e acabou compartilhando coisas absurdas, como dizer que a vereadora era casada com o traficante Marcinho VP, umas coisas meio absurdas, e pegou e escreveu coisas embaixo e tal. Quer dizer, demonstra claramente isso que você está falando. Às vezes a pessoa, na ânsia de comprovar a ideia que ela já tem, ela vê uma notícia, pô, era isso que eu pensava. Vai lá e nem confirma a informação e acaba mandando bala, né? Exatamente. Se bateu com o que eu acredito, então é verdade. Né? Mas eu posso acreditar em coisas que estejam erradas. Eu tenho que sempre duvidar, né? Das coisas, no sentido de que, será que eu de fato tenho a verdade? Né? Se eu tenho a verdade, tudo bem. Mas se não tem dúvida, melhor não compartilhar. Porque ao compartilhar, você piora uma situação que para se reverter é muito mais difícil, porque está provado aqui que as notícias falsas espalham muito mais rápido. E para depois você tirar esse mito que está no ar das pessoas que acreditam que aquilo foi tantas vezes compartilhado e portanto é verdade, é difícil você quebrar esse perigo que eu acho, né? De você formular ideias que são erradas. Então, eu acho que nesse pró-Marielle ou contra a Marielle, não importa. A gente sempre tem que buscar a verdade. Né? E ao ter a verdade, aí sim compartilhar que a gente está ajudando a população. Quando temos dúvidas e não temos a verdade, cara, isso beira, né, a formulação de uma bomba atômica na sociedade que já é violenta por si só. E quanto mais eu espalho esse tipo de coisa, mais a violência tende a aumentar. Agora tem aquelas pessoas que são realmente de má fé, né? Que usam isso realmente com esse propósito. Exatamente. Então, por isso que é importante o papel da imprensa, porque a imprensa, são profissionais, estão ali trabalhando e são pessoas que não estão querendo colocar o seu nome em risco para favorecer esse ou aquele segmento político, empresarial, enfim. O objetivo da imprensa é levar informação. Né? Aliás, todas essas coisas que você está falando aqui, Emerson, acho que cabe muito bem, inclusive para os novos profissionais de imprensa, estudantes de comunicação, estudantes da área das áreas aí ligadas à comunicação de uma maneira geral. Né? Porque, infelizmente, tem muita gente que usa esse artifício. A própria procuradora lá no Rio de Janeiro, ontem nós demos aqui essa informação de que ela caçoava de portadores de síndrome de Down, que ontem foi ontem ou anteontem, né, o dia do portador de síndrome de Down, e ela caçoava e falava mal, não sei o que, sabendo, né, as dificuldades que as famílias têm. Então, por aí você vê um pouco do viés de alguns seres humanos, né, quando eles querem utilizar esse tipo de notícia para denegrir, seja a imagem de uma categoria, seja a imagem de um segmento político, social, enfim, coisas que, infelizmente, vêm sendo utilizadas de maneira abundante nas redes sociais. Exatamente, né? Como diria o Renato Russo, né? Há tempos nem os santos têm ao certo a medida da maldade. Então, muitas vezes, né, as pessoas que se dizem, né, moralistas, né, e pertencentes a algum determinado segmento religioso, nem elas têm ao certo a medida da maldade que elas fazem ao compartilhar
uma notícia falsa. Né? É isso mesmo. Bom, Emerson, e qual que é a frase do dia? A frase, eu não poderia deixar de dizer outra frase, que é uma frase que eu adorei, que eu vi ontem lá no ministro Barroso, falando sobre o ministro João Mendes, né? Eu acho que cabe bem quando a gente fala de fake news, né? Se você espalha fake news, você é uma pessoa horrível. Uma mistura do mal com o atraso e pitadas de psicopatia. Olha, forte mesmo. Mas é isso mesmo. É isso mesmo, porque esses dias, inclusive, eu cheguei a comentar aqui, quando houve esse compartilhamento da notícia da procuradora. Estamos falando, eu até comentei que não é o Zezinho da esquina, ainda que o Zezinho da esquina às vezes tenha mais ética do que uma procuradora. Sim. Né? Mas eu comentei que alguns abestalhados ainda pegam a notícia, sabem que é mentira, que é fake news e compartilham. Sim. Por quê? Justamente por causa da maldade, como você está dizendo aqui agora. Exatamente isso. Né? Bom, e deixe seus contatos aqui para o nosso ouvinte internautas, Emerson. O site é www.oineditoviável.com.br. Nas redes sociais é só procurar O Inédito Viável no Facebook, Instagram e no YouTube, o canal O Inédito Viável, onde você tem acesso a todo o conteúdo que a gente fala aqui às terças e quintas no Radar Paulista. Tá certo, então, Emerson, te aguardo aqui na terça-feira, né? Até terça, Renato. Terça, um abraço!